lá, vamos falar do Clube Náutico Capibaribe, que volta aos trabalhos após uma derrota diante da Ferroviária. O jogo lá em São Paulo foi bem abaixo, né? A impressão que o Náutico passou para o torcedor é de que voltou a estaca zero, depois de uma atuação até competitiva, convincente diante do ABC, que animou o torcedor. E mesmo com o tempo de trabalho, o Náutico praticamente com 2 semanas de atividades livres para esse jogo lá em Araraquara, acabou sendo derrotado no último segundo da partida. O Náutico teve a proeza, né, de empatar o jogo aos 49 e aos 50 sofreu o gol da virada, né, de um jogo onde o Náutico produziu pouco. Mais uma vez as modificações não funcionaram, uma equipe cheia de desfalques, mas além disso, uma equipe sem a postura adequada para um jogo de Série C. Porque a partir do momento que você adquire um empate no final de uma partida, né, fora de casa, do jeito como a competição ela é nivelada, não se pode vacilar. O Náutico tinha que fazer falta, tomar amarelo, chutar a bola para fora do estádio, fazer algo que pudesse sustentar esse ponto. Aí o torcedor sabe, mas a competição está no começo, o Náutico pode, quem sabe, ainda se recuperar, tem muitas rodadas pela frente. Isso aí é claro e evidente que o Náutico tem muitos jogos. Mas hoje, um ponto, ele faz uma diferença absurda na classificação. Como, por exemplo, a tabela. Hoje o Náutico, por exemplo, é o 11º colocado com 4 pontos. Se o Náutico tivesse conquistado aquele ponto que para muitos podem não ser importante, o Náutico hoje estaria na 9ª posição. 9ª posição, 5 pontos e, né, ali bem próximo do chamado G8, né, que avança a fase seguinte do campeonato. Então trata-se de um ponto desperdiçado, né, e da maneira como foi, um comportamento da equipe inaceitável, né, de um regresso desse Náutico em termos de futebol, né, que chateou bastante o torcedor e que infelizmente acabou culminando numa derrota que já estava na conta pelo que o Náutico deixou de produzir, mas as circunstâncias da partida, com a derrota no fim, ela se tornou ainda mais cruel, né, a perda desse ponto, né, jogando fora de casa contra um adversário que também tem suas virtudes, mas também não é um grande adversário da competição. Ferroviária hoje na 5ª posição da Série C, mas ainda muito encostada nas outras equipes e poderia muito bem, né, estar ali, né, em condições, digamos que normais para o que se projeta de uma Ferroviária que vem agora da Série D para a Série C. Então, águas passadas não movem moinhos. O elenco do Náutico dedicou a segunda-feira, né, o comecinho da segunda-feira, para retorno à capital pernambucana. A delegação chegou ontem pela manhã no Recife, e a reapresentação, né, do elenco do Náutico, a volta aos trabalhos, acontece na tarde desta terça-feira no CT. Náutico aí com uma semana de trabalhos, agora visando mais um jogo fora de casa. Náutico desta vez tendo a equipe do Volta Redonda como adversária no sábado às 5 da tarde, né, jogo que acontece no Raulino de Oliveira. Retorno da torcida do Náutico às arquibancadas no jogo contra o Remo. A gente tinha essa informação na semana anterior, onde o Náutico iria acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para reverter a pena, né, imposta ainda por conta das confusões da partida diante do Confiança no ano passado, que tiraram do Náutico o direito, né, do torcedor em geral participar dos jogos por 2 rodadas, né, como mandante, né, dessas partidas. Cumpriu uma na estreia diante do São Bernardo, e o Náutico conseguiu aí reverter essa situação diante do Remo. Mas para isso houve uma contrapartida. O clube se comprometeu a doar R$250 mil em mantimentos para os atingidos, né, das vítimas, né, das enchentes no Rio Grande do Sul. O Náutico se compromete aí a ajudar em mantimentos como alimentos, água, colchões, cobertores, né, tudo isso em prol
do Rio Grande do Sul. A pena acabou sendo revertida, né, era para que o Náutico possa, né, ser solidário neste momento. Já vinha sendo, né, a sede social do clube já vinha em processo de arrecadação de mantimentos para as vítimas das enchentes no sul do país, e agora não será diferente. O ponto de coleta na sede social do clube está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 até a 1 hora da tarde. Sobre os atletas, o Náutico aguarda a condição dos 5 desfalques que desconfiguraram de uma certa forma a equipe. Não sei se fizeram tanta falta, acredito que a baixa mais sentida tenha sido no gol. Muitas foram as críticas a mais uma atuação de Jefferson Romário com a camisa do Náutico. Então o Náutico aguarda a presença de Wagner, que é tido aí como uma esperança para essa partida no Rio de Janeiro neste final de semana. Assim como a situação de Rafael Vaz. Rafael Vaz também é aguardado como opção do Náutico para o setor defensivo. Quem começou a treinar normalmente com os demais jogadores foi o Cléo Silva. Cléo Silva está de volta, né? Ele que permaneceu na capital pernambucana, e mesmo assim, com aqueles atletas que não foram relacionados, esteve em atividades neste último tempo, e agora o jogador fica, né, como um dos primeiros nomes para a função de ataque. Cléo Silva, que até o presente momento, em 6 jogos com a camisa do Alvirrubro, tem apenas uma assistência. As 2 outras situações é que chamam um pouco mais de atenção. A do zagueiro Joécio, por exemplo, com esse problema na coxa, deve ser aguardado pelo departamento médico, mas ainda não reúne as devidas condições nem de iniciar, inclusive, o próprio processo de transição. E um outro jogador que é tratado como dúvida é o atacante Paulo Sérgio, que viu seu companheiro Bruno Mezenga ter as mesmas dificuldades no final de semana de sair, né, de sua área, né, para buscar jogo, para tentar construir algo, para ser o definidor lá na frente de uma bola que não chegava em momento algum. Então o Paulo Sérgio também é tratado como dúvida. Próximo adversário do Náutico, Volta Redonda, que também vem de derrota. Volta Redonda em casa perdeu para o Botafogo da Paraíba por 3-1. Botafogo, que é o atual vice-líder da competição, e o Volta Redonda, né, adversário do Náutico, ocupando neste momento a 8ª posição. Por isso um jogo direto, porque o Náutico pode, em caso de um bom resultado jogando longe dos aflitos, ultrapassar a equipe carioca na classificação. Lembrar que a arbitragem para esse compromisso, ela será definida ainda nesta semana. A expectativa de que nesta terça-feira a CBF possa desmembrar os árbitros do restante dos jogos do final de semana da Série B, né? Até porque a Série B tem rodada neste meio de semana, e também os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, a expectativa para sabermos aí os árbitros que vão compor esse duelo do Náutico no sudeste do país. Como uma última informação, novo patrocinador do Náutico, Master, né, pagará mais do que o dobro do que o antecessor. A gente viu até uma publicação de que o Náutico rescindiu o vínculo com uma casa de apostas, e uma nova casa de apostas será patrocinadora do Náutico com valores acima dos praticados na temporada passada. Então, com isso, esse novo vínculo com essa casa de apostas, ele se estende até o final de 2025. Então, com isso, o Náutico aí com um novo patrocinador que vai dar esse plus financeiro para esse restante de temporada, algo que pode ser positivo, principalmente na busca por reforços. A gente não pode esquecer que o Náutico tem essa, né, essa missão de buscar jogadores, né, para reforçar esse plantel, que ainda vai precisar de atletas que mudem, né, o patamar financeiro do Náutico, esportivo do Náutico. Se que o Náutico quiser ficar entre as 8 melhores equipes da competição, né, é bom a gente salientar que hoje na 11ª colocação o Náutico ainda tem um jogo a menos, né, em relação aos demais concorrentes. Poderia estar normalmente no G8 em caso de vitória do Ipiranga contra o Ipiranga se tivesse entrado em campo, mas hoje a realidade é de um Náutico fora, né, do G8, e com isso, né, a responsabilidade de tentar dar a volta por cima na partida diante do Volta Redonda.